Olá pessoal, hoje é sábado, dia de falar de esportes aqui na tela da HIT. E vamos começar falando de Eurocopa. A partida entre Turquia e Geórgia quase foi adiada por causa de uma forte chuva e briga entre as torcidas. Até agora não se sabe o motivo da briga. A confusão aconteceu antes do início da partida e os torcedores foram contidos. A chuva também resolveu atrapalhar. O volume de chuva foi tão grande que cachoeiras foram criadas no telhado do estádio Signal Iduna Park. O volume de chuva foi tão intenso que 2 cascatas foram formadas na lateral do estádio, caindo na arquibancada. Faltando menos de 2 horas para o início do confronto, a chuva deu uma trégua e a Turquia venceu a Geórgia por 3-1. Essa, inclusive, é a primeira participação da seleção da Geórgia em uma grande competição. A torcida está muito animada. E uma pesquisa na Alemanha revelou uma informação curiosa e polêmica. As chances de um árbitro mais baixo dar cartão para um jogador mais alto são 10% maiores. A punição seria uma forma de mostrar autoridade e compensar a diferença de tamanho. No futebol, o árbitro é uma das figuras mais importantes da partida. Impedimento, falta, pênalti, todas as decisões passam por ele e pela equipe de arbitragem. E no futebol, é comum ocorrerem discussões acaloradas sobre as decisões tomadas pelos árbitros durante os jogos. Partindo disso, um grupo de pesquisadores alemães analisou a relação entre a estatura física dos árbitros e dos jogadores de futebol. Segundo a pré-publicação do estudo, os árbitros de menor estatura punem os jogadores mais altos com mais firmeza, sugerindo ser um modo de compensar a baixa predominância física. O chamado Complexo de Napoleão pode ser visto mais claramente no primeiro tempo das partidas, quando fica claro que as punições são usadas para demonstrar autoridade. Pois um árbitro relativamente mais baixo estaria mais apto a apitar uma falta e aplicar um cartão amarelo quando o jogador em questão é mais alto do que ele, de acordo com a conclusão dos pesquisadores, chegando a uma tendência de 10% a mais de chance de punição quando os jogadores são mais altos, enquanto os jogadores mais baixos recebem 16% a menos de punições. Ser alto, aparentemente, é algo que vem em combinação com uma certa calma. E agora vamos falar de um jogador que era uma grande promessa do futebol e agora poucos lembram dele, Reinier. O meio-atacante saiu do Flamengo com a promessa de ser um dos principais nomes do Real Madrid, mas ficou só na promessa. O meio-atacante ainda tem esperança de ser olhado pelo técnico Carlo Ancelotti e receber uma nova chance. Reinier surgiu como um jogador promissor nas categorias de base do Flamengo. No profissional, o jogador foi importante na conquista do Brasileirão e da Libertadores de 2019. Após ótimas atuações em campo, o Real Madrid investiu no garoto e o contratou por 30 milhões de euros. Mas, infelizmente, ele não estreou pelo time profissional. Suas únicas atuações pelo clube espanhol foram no Real Madrid B. Por lá, ele fez 3 jogos e marcou 2 gols. Desde então, foi emprestado para vários clubes e já foi especulado até mesmo a voltar ao futebol brasileiro. Mesmo assim, o jogador espera ser notado pelo técnico Carlo Ancelotti e ser mais aproveitado no elenco principal dos merengues. Com as atuais contratações do Real Madrid, vai ser difícil, mas não impossível. E vamos agora falar sobre esportes radicais para crianças. Uma criança de 9 anos morreu em um acidente ao participar de um treino de moto no Autódromo de Interlagos. O caso chocou o mundo e gerou muita polêmica sobre a participação de crianças nesse tipo de esporte. Vamos conferir. O piloto Lorenzo Somaschini participava de um treino no Autódromo de Interlagos. Ele participaria de uma prova que faz parte de um dos principais campeonatos de motovelocidade do mundo. O garoto sofreu um acidente, o que resultou a morte dele. Segundo a organização do evento, ele sofreu uma queda na saída da curva do Pinheirinho e foi socorrido no local e encaminhado para a unidade de terapia intensiva do Hospital Geral da Pedreira. Na sequência, foi levado para o Hospital Albert Einstein em estado grave. A morte do jovem piloto foi confirmada e esse não foi o primeiro acidente a acontecer no Autódromo de Interlagos.
Essa é a 6ª morte confirmada e a competição chegou a ser suspensa pela Prefeitura da capital em 2019, ano em que foram registrados 2 óbitos. E para falar melhor sobre o assunto, eu conversei com a doutora Tânia Zamataro. Ela é pediatra e presidente do Departamento Científico de Segurança. E ela contou sobre os cuidados que devem ser tomados e sobre os estudos sobre a segurança dos equipamentos em esportes de alta velocidade. Vamos conferir. A primeira coisa que eu queria deixar bem claro que, independente se for criança ou adulto, esse tipo de esporte, automobilismo, motociclismo, de uma forma geral, ele envolve uma grande quantidade de energia cinética, né? E é óbvio que o corpo de uma criança, por ser mais imaturo e etc., a chance de ter lesão é grande. E a gente sempre fala também que criança não é adulto em miniatura. Fora essas diferenças corpóreas que a gente sabe que tem, existe também diferença de desenvolvimento, de maturidade intelectual, mesmo reflexo, mesma forma de sair daquela situação que um adulto. Cada vez mais tem crianças praticando, né? Por exemplo, o kart, que eu andei levantando algumas coisas, né, trabalhos para ver sobre segurança dele. O que a gente chega à conclusão é que tem muito estudo a respeito de segurança em adulto, mas pouca coisa em relação à criança e em relação aos efeitos protetores dos acessórios de segurança. Nós acabamos de ouvir o lado de uma especialista. E agora vamos entender o lado dos pais e das crianças que praticam esportes radicais. A Marcela Assunção é uma pilota de kart e tem 11 anos de idade. E ela pilota profissionalmente há 3 anos. Ela se acidentou em um treino. Nas imagens podemos ver que o kart dela capotou na pista depois de colidir com o kart da frente. Mesmo assim, a Marcela não desistiu e continua nas pistas. E eu tive o prazer de conversar com a Natália Assunção. Ela é a mãe da Marcela e eu também conversei com a própria Marcela. A Natália contou que se preocupa muito com a segurança da filha e investe na sua segurança. Vamos ver agora de onde surgiu esse sonho da Marcela. Uma menina bastante agitada e com muitos sonhos. A Marcela começou no esporte com apenas 6 anos de idade. Ela conta que tudo começou em uma visita a um kartódromo e, com a influência dos pais, sua trajetória começou. Tudo começou quando eu tinha 6 anos de idade e fui visitar um kartódromo. E como eu era toda agitada, toda animada, eu falei pro meu pai assim: pai, eu quero andar. Ele falou: Marcela, você quer andar? Como você vai andar? Você não sabe nem andar de bicicleta, gente. Imagina eu com 6 anos de idade. E aí ele deixou fazer uma bateria, né, que é uma mini corrida com alguns pilotos que já andavam profissionalmente. E eu fiz o melhor tempo e a maior velocidade de reta. Aí meu pai falou assim: pera, tem alguma coisa de diferente. E aí eu comecei a EBK, que é a Escola Brasileira de Kart. E hoje eu sou a primeira menina formada no Brasil por essa escola. O meu principal objetivo, como de todo piloto, é chegar na Fórmula 1. Mas todo mundo sabe que exige muito trabalho e esforço. Mas se eu tiver uma oportunidade, é claro que eu vou trabalhar muito duro para chegar lá. Me interesso muito por outros monopostos, como a Fórmula E, a Fórmula 4 Brasil, a Fórmula 1 Academy, que é como se fosse uma Fórmula 1, só que para mulheres. Seria literalmente um sonho pilotar qualquer um desses carros. A mãe da Marcela é a sua maior fã e acompanha ela nas corridas. Mas como uma boa mãe protetora, ela preza pela segurança da Marcela e está sempre atenta aos equipamentos de proteção da pilota. Eu confesso que antes do acidente eu me preocupava menos. Eu sei que é um esporte perigoso, mas ela ama o que faz, ela ama o kart, o automobilismo. Mas depois do acidente eu fico um pouco mais tensa nas corridas, né? Principalmente na primeira curva, na primeira volta. Mas ela ama o automobilismo, e quando ela ficou afastada, ela ficou mais doente por estar afastada do kart do que propriamente a fratura, né, que ela sofreu. Ela usa os equipamentos de segurança, ela usa um protetor cervical, o Hans, protetor de costela e um capacete bom, né? Nesses itens, nesses equipamentos, o piloto não pode economizar, é muito importante.
nós vimos no caso dela que realmente foram os equipamentos de segurança que salvaram a vida dela. E o acidente que a Marcela sofreu foi só um susto. Ela não pensa em sair das pistas, muito pelo contrário. Sua trajetória está só começando. Bom, realmente foi um baita acidente, mas eu nunca fiquei com medo. E é claro que eu iria voltar, né? É a coisa que eu mais amo em fazer na vida, né, gente? E eu volto no próximo sábado com mais informações dos esportes. Continue ligado na nossa programação e acompanhe a gente também no YouTube. Tenha um excelente fim de semana. Grande abraço!